Boa tarde. Estarei agora mostrando para vocês todo o material de apoio da aula, que foi dividida em 3 partes, né? Por se tratar de um assunto da disciplina de História que requer muita atenção, né? Dentro de um contexto assim, muito complexo, que é a democracia populista do Brasil. Então, a Universidade Federal do Piauí, né? Curso de licenciatura em computação, do Polo de Esperantina. Eu sou a aluna Maria Samaritana da Silva. Estou no meu estágio supervisionado 3, né? Que tem como professor Antônio Carlos. E escolhi a turma do 3º ano do ensino médio da disciplina de História. Vamos ter agora o nosso material de apoio, né, que é o material a qual fez parte de todo o trabalho que foi feito no 3º ano do ensino médio para esses alunos com esse tema democracia populista. Então, assim, um dos nossos maiores apoios que nós tivemos, além de toda a tecnologia que está tão renovada, que a gente pode estar aí pesquisando, enfim, mas eu não poderia deixar de estar colocando aqui nesse momento aquele que apoiou, aquele que me recebeu com maior carinho, com maior atenção, que me ensinou aquilo que eu não sabia, né? Não sou professora, tive que estudar muito o assunto, né? Apesar de eu gostar de história, uma disciplina assim que particularmente eu domino um pouco, mas por mais que você esteja preparada para algo, a gente sempre encontra desafios, né? Então esse cara, ele é o professor titular da turma, Antônio Carlos Meirelles de Lima Filho, uma pessoa assim que me ajudou em tudo, em tudo. Planejamos todas as atividades juntos, esteve comigo em todos os momentos. Então ele para mim foi um apoio maior, né? Apoio não em termos de material, mas humano mesmo, né? Como toda a escola, né? Toda a escola ela teve esse cuidado comigo, estagiária, né? A professora Rosinha como diretora, a Marinalda como coordenadora, os seus auxiliares, alguns professores até de inglês também me ajudaram nesse novo, né, modelo, nesse reinventar que estamos agora em tempos de aulas remotas devido a essa pandemia. Aí também com a ajuda, né, dos nossos equipamentos, né, nossas ferramentas, na verdade, tecnológicas, né. Então, esse cara aí, como se diz, foi o cara, né, que ajudou muito, 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 muito. Então, vamos para frente, né. Então, para a gente poder estar trabalhando com o assunto democracia populista, a gente teve alguns artigos relacionados a esse tema, né? Esses artigos relacionados, né, são artigos que do inciso 1 do artigo 29 da Lei 9.610/98. Então, assim, eles tiveram, assim, pra gente um apoio, assim, muito grande, né? Porque são artigos que ele fala de cada época, de cada governo, de cada presidente, de uma forma muito clara. Então, assim, a gente teve outros apoios também que na frente eu vou estar colocando para vocês, mas esses artigos eles foram, assim, para a gente muito, muito mesmo, assim, complementar para o desenvolver, para o esquematizar, para o organizar de nossas atividades, para estar colocando para os nossos alunos de uma forma bem apresentável, né? Aí nós tivemos a questão, esse artigo, ele apresenta o positivismo, que é um pouco antes, né, dessa questão da democracia populista, né? Então, ele te dá já
um pré para saber aonde é que tu vai caminhar, em que caminho tu vai percorrer, né? Então, assim, a gente como professor, né, estagiário, na verdade, junto com o professor titular, a gente achou interessante dar uma visualizada. Até porque, antes da pandemia, né, quando já estava previsto para a gente ter nossas aulas mesmo presenciais, eu e o professor, a gente já tinha conversado muito, tanto pelo telefone, como também presencial, né? Então a gente já vinha de uma certa forma já esquematizando alguma coisa, então assim, não foi tão difícil estar preparando essas aulas quando elas chegaram agora para ser aulas remotas. Claro que ela teve toda uma mudada, né? Ela teve ela se de uma certa forma elas diversificou um pouco, né, da presencial, mas em termos de assunto nós continuamos com os mesmos assuntos, então assim foi bem interessante mesmo, né, porque lá eles fazem o plano de ação, né, o plano de atividade de ação, e aí já colocaram que nesse período a gente já iria trabalhar isso aqui, então assim, a gente deu uma olhada em todo o material de uma forma bem superficial, mas quando teve essa questão para ter as aulas remotas, aí a gente já sabia, porque o plano já estava feito, né? O plano de ação das atividades do semestre, né? Então, assim, foi bem mais prático para a gente, né? E aí eles também fazem plano 1, plano 2, e aquela coisa, se não der para você fazer dessa forma, você já tem esse modelo aqui para você trabalhar. E como ele segue também a questão do livro, então a gente já tinha pelo menos a noção qual era o assunto que a gente ia trabalhar nesse período. Então, assim, foi bem produtivo. Então, essa questão do positivismo, né, que foi uma corrente teórica, né, criada por Augusto Comte, que de uma certa forma influenciou muito a política. E nós temos aí a democracia, né? Democracia, que também é outro artigo. Em geral, é o poder político administrado para o povo, porém com várias nuances, né? Que, que esse período contou, né? Então, um período assim que vale a pena você estar lendo esse artigo. Aí a gente vem com a nossa República, né, brasileira, que aí realmente já começa realmente dentro do nosso assunto, que é de 1945 a 1964, né? É uma república brasileira, que foi um período assim marcado, como é que eu posso dizer, por grandes crises, né? Grandes crises políticas e por um grande salto também nos índices, né? De acontecimento, né? É uma história assim muito bacana começar bem aí nesse período. Aí para esse período aí, né, dentro da democracia populista, nós tivemos também esse artigo que ele fala especificamente sobre todo o governo de Vargas, né? Todo o governo de Vargas, né? Que é um segundo governo assim, de Vargas que iniciou aí em 51, após a vitória das eleições presenciais, né? Então, é outro artigo. Nós vamos ver agora também um artigo que é o do presidente Dutra. Ele que foi um presidente assim, né, de muita história, né, dentro da nossa democracia populista, né? Esse governo, ele inaugurou o período, né, da Quarta República, República Brasileira. Aí o próximo nós vamos ver que é o nosso famoso, que eu adoro a história dele, né? A história de JK, a história de Juscelino, né? Esse cara aí que foi considerado dentro do seu governo, né? Foi o presidente, assim, brasileiro de 1956 a 1961 e ficou marcado dentro da sua política como uma política econômica, né? Talvez não tenha saído da forma tanto que ele imaginou, mas não deixa de ter sido aí uma política
econômica. E aí a gente, por fim, né, encerra com um dos artigos que fala especificamente também, né, que é o do governo Jânio, né, Jânio Quadros, né, que assumiu a presidência do Brasil aí por volta de 61, né, seu governo foi um governo muito confuso, na verdade, assim, pelas suas, né, decisões muito confusas, né, teve também até a questão de sua fuga, mas foi um governo meio assim, considerado realmente bem confuso. É um artigo muito bom também, né, que eu recomendo. Todos esses que foi passado anteriormente são um artigo, né, que a gente está aí no inciso 1 do artigo 29 da Lei 9.610/90. Quem puder pode também dar uma olhadinha, viu, que vale a pena, né. Também como apoio a gente teve uma olhadinha nos vídeos, né, da Escola Brasil, né, Brasil Escola, que são vídeos também colocado por pessoas bastante gabaritadas, né, que tem bastante conteúdo que você pode realmente estar se firmando. Então a gente assistiu muito vídeo assim, né, para estar nos apoiando também, né. Um deles que a gente pode estar que a gente viu foi a questão dos exercícios, né, que a gente teve alguns exercícios de conhecimentos também, os artigos, né, que foi falado aí por Rainer Souza, né, que é um cara graduado em História, né, ele tem esse cara bem aqui, quem puder também dar uma olhada nos conteúdos dele, gente, é muito bom, né, de Rainer Souza, eu recomendo muito, tá? É um cara simples, mas que tem um estudo muito grande em relação a essa questão do populismo, né, que marcou a política do Brasil nos anos, né, da democracia populista, que é de 1941 a 1964, né. Tivemos também dando uma olhada de Renato Gassian, que ele é cientista social, mestre em sociologia política e doutorado em ciências sociais, né? É um doutor do livro Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Aí vocês podem ver bem a sua atuação política, né? Ele conta muita coisa, né? Nesse texto, né? Que ele criou. Na verdade, é um artigo, né? Que é a história do Brasil, né? Canal de história também como professor Eloy, né? Que você pode encontrar. Daqui a pouco eu digo onde vocês vão todos encontrar tudo isso, né? Os links. Que esse canal aqui da história como professor, o professor Eloy, ele vai contar também, só que de uma forma bem mais simples e bem resumida, a questão dos presidentes, tá? Da República, só dos presidentes. É bem interessante porque ele é bem resumido. Tá colocando aqui que esse videozinho aqui de apoio a gente colocou para os meninos no WhatsApp, né? Porque ele é feito em caricatura, é bem interessante, né? O cara vai desenhando e vai contando, né, a história. Então, assim, é uma forma bem lúdica também de estar atraindo esses meninos para estarem assistindo essa história da República populista, né, em relação aos presidentes. Aí bem que você pode encontrar, coloquei os links, né, que eu e o professor pesquisamos e disponibilizamos também para os meninos, né? Então, vocês podem também estar conferindo tudo aquilo que a gente está comentando aqui através também desses links, tá bom? E aí todo o nosso material foi em cima da democracia populista, né? E aí nós tivemos como ferramenta tecnológica, né, o notebook, o smartphone, nele a gente encontra os apps que a gente enviava, tanto para a gente como professor, que a gente ficava trocando essas informações, como também para os alunos ter essa nova experimentação, não só do WhatsApp, né, que estava sendo usado, mas também como o Facebook,
o Master Recorder, que é um dos também tipo de ferramenta que a gente pode encontrar de aplicativo que baixa no Play Store. E outros, né, que a gente também indicou para os meninos. Os links também, né, algo que a gente utilizou muito, os vídeos curtos, né, como aquele que eu apresentei para vocês, né, que é falado sobre, contar a história dos presidentes através da caricatura, os textos complementares de apoios em PDF, os livros, né, que a gente também se apoiou muito nos livros, né, apostilas, né? E as atividades digitadas e impressas. Né? Então, essas foram as nossas ferramentas que a gente trabalhou durante o nosso estágio. E aí tá aí mais uma, né? Uma ferramenta que é o notebook, né? Estamos aí já preparando algumas atividades, né? Para os meninos, né? Que sou eu. E é isso, pessoal, né? Esse foi o nosso material que a gente utilizou, né? É um material simples, né? Um material muito simples. Não é muito material, mas, assim, em termos de quantidade, né? Mas é material riquíssimo e de muita profundidade, né? E que de alguns temas, de alguns governos, né? Dentro da democracia populista, como o governo de Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, aliás, é um governo assim um pouco confuso, né? Porque foi muito assim complexo. Então, assim, de uma certa forma, termina sendo um texto um pouco grande, né? Mas muito bem elaborado, né? Pelo professor titular e por mim. E esse foi todo o material de apoio que a gente utilizou, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.